Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. A mensagem que eu trago é principalmente direcionada aos nossos irmãos que vivem, que mudam sua vida ao contrário do sexo que nasceram. Homossexuais e lésbicas. Primeiro, não podemos confundir conceito de preconceito. Temos que ter a humildade de entender, de reconhecer as atitudes que cometemos que são erradas diante de Deus. Vamos ler aqui o que a palavra de Deus nos diz, que está no livro de Romanos, capítulo 1, Romanos capítulo 1, versos 26 e 27, que diz o seguinte: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. A palavra de Deus aqui é bem clara. E semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Queridos irmãos, nenhum ser humano é mais sábio e perfeito do que Deus. Nenhum ser humano. Então, tem que entender que as atitudes que estão cometendo diante de Deus está errado. A palavra de Deus aqui, ela é bem clara, onde ela diz porque até as mulheres, e os homens mudaram o uso natural, de acordo com como nasceram. Mulheres com mulheres, homens com homens, isto diante de Deus está errado. E nós temos que ter, vocês têm que ter a humildade em reconhecer que diante de Deus estão errados. E se ficarem agindo dessa forma, vocês não vão herdar o reino dos céus. E a palavra de Deus não se refere só a vocês. Existem os héteros, Os homens que se dizem homens. Mas eles também perderão a vida eterna se tiverem uma vida de adultério. É aquele homem que é casado e trai a sua mulher, ou a mulher que é casada e trai ao seu esposo. Vocês têm que entender, têm que ter a humildade. Agora, aos demais irmãos, vocês não podem ficar agredindo pessoas que estão caminhando nesta vida. Porque quando você agride um homossexual, uma lésbica, Deus também não vai estar se agradando do jeito que você está agindo. Porque Deus diz que nós temos que amar ao nosso próximo. Deus também ama homossexuais e lésbicas. Deus quer salvar. Deus quer salvar a todos que cometem atitudes contrárias à palavra dele. Assim como um homem, um hétero, que é adúltero, não vai se salvar, homossexuais e lésbicas, se ficarem nessa prática, também não vão se salvar.
Olha o que a palavra de Deus aqui nos diz, no mesmo livro de Romanos, capítulo 1, já no verso 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também consentem aos que os fazem. Até aquelas pessoas que consentem, quem pratica essas coisas, estão errados diante de Deus. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. E aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10, veja só. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, nenhum deles herdarão o reino dos céus. Queridos irmãos, lá no livro de 1 Timóteo, livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Olha que Deus nos diz. Olha que Deus aqui nos diz. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus ama todos nós, independente das nossas práticas que nós cometemos, Ele ama todos e Ele quer salvar a todos. Então, você que pratica, certo, uma vida sexual diferente da que você nasceu, você tem que entender que para Deus é errado. E se você continuar agindo assim, você perderá a vida eterna. Mas Deus quer te salvar. Deus quer salvar a todos que cometem essas práticas erradas. Então, em primeiro lugar, reconheça o seu erro, mude, lute contra esse erro, porque Deus te ama e Deus quer te salvar. Que Deus te abençoe e te conceda sabedoria.